Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar em qualquer parte do mundo. Lembrando sempre que você pode ter a programação real time da RDC TV através do nosso site, rdctv.com.br. Se você acrescentar rdctv.com.br e acrescenta barra ao vivo, você já tem o acesso direto no player do nosso site com a programação ininterrupta real time da RDC TV, ok? Agora, se você preferir lives de programa a programa, nós estamos nas redes sociais, todas as redes sociais. Basta que você digite tanto para o Twitter quanto para o YouTube e também para o Facebook e ainda para o Instagram, para todas elas, RDC TV Digital. RDC TV Digital, você vai estar conectado, linkado conosco, tá certo? Bom, e você participa, manda seus recados pelo Facebook. Os recados chegam aqui pelo Facebook também, RDC TV Digital, no Facebook. Você pode mandar aí os seus recados e fazer o Virando o Jogo junto conosco. E junto conosco está aqui o Marcelo de Campos Afonso, que é o gerente de esportes e lazer do SESC. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde, um prazer sempre participar do programa Virando o Jogo. Maravilha. Nós temos um evento muito importante que começa amanhã aqui no estado, que é uma promoção do SESC Rio Grande do Sul e que nós vamos falar a respeito disso. Para o pessoal que já está no litoral, maravilha, mas para quem não está, também vai ter o evento aqui em Porto Alegre e outras cidades que não são litorâneas. Isso a gente vai destacar em seguida. Bruno Flores e Diogo Rossi. O Diogo Rossi hoje vai controlar. Vocês mandem os recados, tudo que quiser para o Diogo Rossi. Ele que está controlando lá o Facebook hoje. Já estou com ele aberto aqui. Rudinei Rodrigues Pedroso já manda mensagem dizendo boa tarde, belo programa, mas o Inter não precisa de Lucas Prato, tem Pedro Lucas na base. Tá, mas vem cá, começou de novo esse negócio aí de plantação, É uma plantação e o pior é que é o seguinte, na maior das vezes é uma plantação de nabo, Ou de naba, porque vou te dizer uma coisa. O que o Lucas Prato viria fazer agora, aqui de novo no futebol brasileiro? Primeiro que o River Plate tem uma dívida com o São Paulo ainda. Então precisa quitar essa dívida. O River pagou, em tese, 15 milhões para o São Paulo e não quitou todos esses 15 milhões. Então a proposta do Inter é de 4 milhões de reais, de 4 milhões de dólares, perdão. Então, o Inter fez proposta? Fez uma proposta. A informação é do Marinho Saldanha, porque o empresário é o mesmo do D'Alessandro, o Ganho, Então, a informação é que... É tudo venda casada, então? É que é para pagar o São Paulo, pelo que eu entendi, O River quer vender o Prato para pagar o São Paulo. E aí, esses 4 milhões pagariam o São Paulo e ficaria tudo kits. Mas aí o Inter compra e não paga, como é que fica? Eu achei, assim, a informação do Marinho, até eu não fui muito atrás, porque eu confio cegamente nele. Mas eu não sei de onde o Inter vai tirar 4 milhões de dólares. Tá, e eu não sei onde vai botar o Lucas Prato. Não, vai botar ao lado do Guerreiro. Os dois com aquela velocidade extraordinária. É o que o Cudê gosta, Dois centroavantes. Mas com velocidade, Por isso que eu acredito no Pottker. Vocês não acreditam, pois mas eu aí, acredito. não, tudo bem, mas aí ele vai jogar com Lucas Prato e Paulo Guerreiro? Seria isso, Lucas Prato e Paulo Guerreiro. Sendo que a última lembrança do Lucas Prato não é positiva também, Na Libertadores não. Teve um péssimo ano o Lucas Prato, Péssimo, mas assim, não fez um gol em 2019. Teve uma lesão grave, é verdade, mas não fez um gol em 2019. E o Internacional quer... Aliás,
Quem é que deu entrevista para vocês na Rádio Grenal? Foi o vice de futebol Não. ou foi o vice do clube? Ontem foi o vice do clube, Alessandro Chaves Barcelos. Mas falou um monte de... Alexandre Chaves Barcelos, não é o Alessandro Barcelos. É, muita confusão. Alessandro Barcelos é o novo vice de futebol e Alexandre Chaves Barcelos é o vice do comitê, como é que chama lá? Conselho de Administração. Conselho de Administração. Isso. O Grêmio é Conselho de Gestão e o Inter é Conselho de Administração. Não, ao contrário. O Inter Ao é Conselho contrário. de Gestão e o Grêmio é Conselho de Administração. Isso. Ok, fica bonitinho assim. Tá? E aí... Que em tese é tudo a mesma coisa. Né? É que Só nem que- time sub-23 e transição, é a mesma Só que o coisa. que ele falou foi um monte de futebol na entrevista? É que agora todo mundo fala de futebol no Inter, né? Em princípio. Pois é, mas não vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Tu achou que ia mudar alguma coisa? Eu disse ontem aqui, eu falei, eu tinha expectativa de que o Alessandro Barcelos entrasse para colocar uma ordem no vestiário do Internacional e que deixasse a parte técnica, operacional, para aqueles que são da área. Mas aí quando eu vejo... Mas me parece que Alessandro Barcelos é mais operacional também. Não muito de vestiário. Qual é? Com todo... Pode, né, me corrigir na minha ignorância, mas... Que experiência de futebol que ele tem? Não, mas eu não quero experiência de futebol. Eu quero experiência de gestão. Comandar o vestiário e deixar que cada parte faça a sua e não se intrometa na dos outros. É isso que eu espero do Alessandro Barcelos. Agora, quando eu vejo o Alexandre Chaves Barcelos, que muitos dizem que é a eminência parda no Internacional, né, que é quem manda no presidente Marcelo Medeiros, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas muitos comentam que o Alexandre Chaves Barcelos é quem comanda tudo nas internas do Internacional. E quando eu ouço uma entrevista dele, que teve repercussão inclusive na internet, onde ele fala um monte sobre futebol, inclusive confirma aquele negócio do Edenilson, hein? Ele confirma que a venda do Nico... Ele disse que não é uma venda casada, mas que uma parte vai vai pagar o Nico. Tá bom, ok. Não, ele não disse nem que vai pagar o Nico. Ele disse que parte vai pagar a Udinese. Sim, e a Udinese é o quê? Edenilson e Nico. São os dois, então ele não precisa confirmar que é. Então assim, aí eu quero entender realmente. Agora a gente não pode mais usar o título daquela música porque não é politicamente correto, né? Depende qual. Aquela música, o Samba do Crioulo Doido. Ah, não, essa pode. Ah, pode? Essa pode. Não tem mais mimimi? Podemos usar esse Não título? tem. Ah, bom. Porque aí o Internacional está fazendo uma oferta para um time que está devendo para o São Paulo, para trazer o Lucas Prata. E ao mesmo tempo está vendendo um jogador para pagar uma dívida que ele tem desse jogador e de outro jogador com outro time. O Silvio Leal disse, pobre Inter, oremos, mandando no Facebook. Rapaz do céu, como é que... Olha, tem que acontecer alguma coisa muito significativa nessa virada de ano aí, com o Eduardo Cudê assumindo o futebol do Internacional junto com o Rodrigo Caetano e fazer efetivamente uma mudança sintomática e eu diria drástica no futebol do Internacional, porque senão... Isso aí tem uma palavra, né? Senão vai ser plunct-plact-zum, né? Não, tem uma palavra Sabe isso. o que é plunct-plact-zum, né? Hein? Não vai a lugar nenhum. Eu tenho uma palavra para o que eu espero do Inter em 2020. Milagre. Só um milagre. E ele tem nome e sobrenome, né? O milagre. Eduardo Cudê. E não sou eu que estou confiando, é o Inter, né? Sim, não. O Inter Mas confia que Eduardo Cudê será um milagre. Bom, vamos falar... Deve estar ruim para o torcedor do Inter, né? Vamos, torcida colorada, vá se manifestando aí. Daqui a pouco vamos falar do Grêmio. Que o Grêmio também, olha aqui, ó, tá melhor, né? Mas está devagar também. Está devagar para aquilo que são as pretensões do Grêmio nesse 2020. Mas vamos falar em seguidinha. CERS, 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CIE é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Conheça e participe dos programas do CIE-RS. Confira aí. A
Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Você pode saber mais, inclusive participar dos programas do CIERS, telefonando para o número 3363-1000, que é o telefone do CIERS, ou então acessando o site ciers.org.br. Bom, antes da gente voltar a falar dessas indefinições, dessas dúvidas, essas coisas, vamos falar de coisa boa que é certa, não é? E não é só certa de agora, já é certa de há bastante tempo, que é uma das iniciativas, uma das várias iniciativas que tem o SESC aqui do Rio Grande do Sul e nesse período especialmente de verão. Nós estamos começando a Estação Verão SESC 2020, que vai ter o seu lançamento amanhã, né, sábado, em Tramandaí. E o Marcelo de Campos Afonso, que é o gerente, já apresentei no início do programa, que é o gerente de esportes e lazer do SESC, está aqui conosco para falar um pouco mais sobre a edição deste ano. Vocês sempre estão criando coisas e inovando, né? Quais são as inovações para esse ano, Marcelo? Bom, a gente sempre procura estar buscando coisas novas, né? São 19 anos de projeto. E nesse período, né, a FEComércio, através do SESC, foca um pouco essas ações para o litoral, né? Tanto o sul como o norte, né? E esse ano, como novidade também, a gente está ampliando para outras cidades, né? Como, por exemplo, Itapuã, aqui em Viamão, a gente vai estar para Arambaré, Camaquã, a gente está indo para Hermenegildo, lá em Santa Vitória do Palmar. Então, bem extremo sul, né? Exatamente. Uruguaiana, Santa Rosa, né? É levar um pouco de atividade esportiva e recreativa no período de verão, né, para a comunidade. Não é todo mundo hoje que consegue se deslocar para o litoral, né? Então a gente procura levar ações também. Então temos as tradicionais praias aqui, a gente começa por Torres, Capão da Canoa, Atlântida Sul, Imbé, Tramandaí, Cidreira, depois Laranjal, São Lourenço e Cassino. Essas são as tradicionais já, né? Sim, que essas são de água doce, né? Exatamente. São as praias da Lagoa. Litoral Norte. Laranjal e São Lourenço. Isso. Cassino já é Litoral mar. Sul. E também o ano passado a gente implantou aqui em Porto Alegre, na Orla, né? Começou o ano passado, Começou o né? ano passado. Né? E vai repetir agora. Vai repetir. Né? A gente teve foi muito boa a repercussão que teve. A gente era uma expectativa, né? Muita família levando suas crianças para participar, porque a proposta é essa, é muito lazer, muita diversão, né? Para esse período que vai agora de lança amanhã, lá em Tramandaí, até o dia 25 de fevereiro. Então, é ginástica, caminhada orientada, empréstimo de material esportivo, jogos, diversos eventos esportivos e recreativos que a gente leva para a beira-mar. Né? E tem algumas ações aqui que eu considero como importantíssimas essas ações, porque elas são ações inclusivas, não é? Para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Como é que é isso, Marcelo? A gente já começou trabalho há muito tempo com as cadeiras anfíbias através do banho, né, acessível. Né? Então, a gente tem as cadeiras nas praias e, com isso, fazer com que as pessoas com deficiência pudessem tomar o banho de mar. Então, assim, relatos impressionantes que até, né, emocionam no falar. Pessoas que nunca tinham entrado no mar ou que há muito tempo não entravam no mar, ter essa sensação de novo de poder tomar um banho de mar, né? Então, para te ter uma ideia, no primeiro ano a gente teve em torno de 100 pessoas e o ano passado foram mais de 1.400 pessoas que tiveram a oportunidade de tomar o banho, né, na cadeira acessível. E para esse ano também a gente está implantando outras modalidades, como o skate adaptado, os andadores também já teve, né, uma parceria que a gente também implantou. Então, é essa questão da inclusão, né, fazer com que é uma proposta, né, nossa de fazer atividades para todos. Né? Eu sou muito ligado em números. Então, me espanta um pouco assim, de 100 para 1.400, por qual motivo você acredita que há um crescimento tão exponencial? A gente também se questiona muito, essas pessoas, sabe, que não tinham, ou na verdade, que a gente não tinham acesso, né? E a partir que tu oferece no primeiro ano,
Já Uma divulgação vai automática. a divulgação automática e as pessoas vão uma divulgando para a outra. Porque eu sei que as pessoas com deficiência elas têm uma relação muito próxima, né? Existem grupos, existem entidades, então se uma sabe, a divulgação para as outras é automática, assim, é uma coisa meio que ela vai se tocando e vai passando como por osmose. Então é bem legal assim, o crescimento exponencial de 100 para 1.400. Exatamente. E a gente, pessoas ligando, onde é que tem, onde é que vai ter, Isso. qual é o horário, enfim, a gente tem uma programação, né? Então é um projeto que realmente, como eu te falei, os números, né, eles são expressivos, né? Sim, é um espanto positivo. Exatamente. O cara se exatamente. espanta assim porque não imagina que pode haver um crescimento tão rápido, né? E às vezes eu acho que também, eu não sei como é que funciona, até posso estar equivocado, mas isso prova muito ao contrário do que eu pensava, que poderia existir um pouco de medo, de dificuldade, assim, de olha, mas será que dá, será que não dá? Não, prova clara de que não existe isso, de que a pessoa vai e tenta se envolver o mais dentro possível da possibilidade. Claro, e isso é importante que tu comentou, porque a gente procura sempre capacitar os nossos instrutores, né, que estão lá na beira da praia. Sim. Nós montamos toda uma equipe que fica em cada praia de como, né, atender a maneira correta de levar até a praia, né, como dar essa questão do banho. Né? Então, tem toda uma equipe preparada e treinada para isso, né, que é importante. No momento que ele se sente segurança, né, aí fica... Nós temos clientes que ficam, vão um mês todo indo diariamente tomar seu banho de praia. Né? Essa equipe, ela é profissional ou existem voluntários também? Em cada caso, nós temos um coordenador que ele é funcionário do SESC, mas nós contratamos vários temporários, né? Isso também é importante, porque é a questão de mão de obra também que a gente está, né, oferecendo, né? E está, enfim, gerando... Pelo menos no período de verão. Exatamente. Né? Então, por 2 meses quase, a gente está gerando emprego, né, para diversas pessoas nesses 17 locais que a gente vai estar... Porque às vezes tem pessoas que elas nem querem, né, fazer o serviço, elas querem voluntariamente ajudar, às vezes pode... Né? Eu não sei se no caso do Estação Verão Sesc existe o voluntariado, mas o Sesc tem um trabalho excepcional também, extraordinário, na área de voluntariado. Tá? E eu estive a semana retrasada, que foi a premiação dos parceiros, né, solidários que teve, e realmente ali você vê o que é o trabalho dedicado de quem é voluntário, né, voluntário pela inclusão. E o trabalho, eu tenho dito aqui, não é? Hoje eu não escondo, né, de ninguém, eu sou fã das coisas que estão acontecendo agora com esse novo governo, especialmente na área de infraestrutura e economia. Outras áreas também, mas especialmente nessas duas áreas, que eu acompanho com maior proximidade. Agora, tem uma coisa que esse governo está sendo levado por engano, tá, pelos maus exemplos, que são poucos, comparados pelos excelentes exemplos, que são muitos, dentro dessa área da FEComércio, do SESC e do SENAC, tá? Que é essa redução de verba para o Sistema S. Não apenas na área do comércio, que é o caso do SESC e do SENAC, mas também na área da indústria, que é o caso do SES e do SENAI, e na área rural, né, que é o caso do Senar, por exemplo. Mas que isso tem que ser levado, eu sei que a Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria também, né, estão atentas a isso e levando à realidade dos fatos. Porque esse tipo de trabalho que é feito, vamos pegar só o exemplo do SESC, que trabalha nessa área do esporte, lazer e assistência, não é? E educação também, mas especificamente nisso. Tá? O governo não tem condições de realizar com essa abrangência que realiza o SESC. Então, isso tem que ser levado. Não é por distorção do SENAC do Rio de Janeiro lá, que fez muita lambança com aquelas palestras milionárias que pagavam para os caras da Globo lá, da Globosat, não sei aonde, que causa uma distorção na visão dos fatos. Então, me parece que isso está sendo encaminhado ao governo federal com muita clareza para que o governo federal, se o governo federal acha que tem que ter mais fiscalização, o que é que se crie mecanismos nesse sentido, mas jamais tirar os recursos, que são recursos oriundos desse, vamos dizer assim, do próprio trabalho, do trabalhador, do comércio, já que nós estamos falando especificamente de FEComércio, de SESC Senac, né, e dos empresários. Não é dinheiro público que é destinado. Então isso tem que ficar muito claro. E me parece que isso está sendo bem encaminhado, inclusive
o número de assinaturas que estava se propondo foi conseguido, não é, Marcelo? Superou, inclusive. Superou? Superou. Era previsto 1 milhão e foi quase 1.500.000 assinaturas. Né? Então, isso é muito importante porque a gente tem que destacar e o que tem que balizar qualquer ação são os bons exemplos e não as exceções, né? Que, infelizmente, às vezes as exceções elas ganham mais e maior notoriedade. Isso é importante, né? Porque a gente leva, claro que a minha área é o esporte e o lazer, né? Mas a gente leva a cultura, leva a educação, leva a saúde, leva a assistência, né? Preferencialmente para o comerciário e seus dependentes, mas atende a comunidade como um todo, né? Sim. E isso também a gente leva para o litoral, né? Então, quando a gente fala litoral, a gente tem todas as atividades recreativas, mas também tem muita atividade cultural, atividade de saúde, palestras. Tem o Recrearte, né? Sim, nós temos o Recrearte. Com os Fagundes. Nós temos 2 unidades móveis que elas viajam o estado durante o ano, vira palco, então tem teatro, música, também tem cinema, recreação, e esse ano eles vão estar, agora no verão, circulando com os Fagundes. Né? Uma ficou fixa em Rio Grande, no cassino, e a outra vai circular com o Rio Grande, com shows, né, totalmente gratuitos para a comunidade. Né? Aliás, eu quero agradecer que vocês vão fazer em homenagem ao meu aniversário aqui, né? Que vai ser o primeiro vai ser dia 4 de janeiro, às 19 horas em Tramandaí. Né? Então já fica o convite aí. E é o lançamento do primeiro show com os Fagundes. Depois tem dia 5, tem Capão da Canoa, né? A partir das 5 horas da tarde. Bom, vamos continuar falando mais, porque tem outras iniciativas do SESC também aí para o verão. E já conseguiram, Bruno e Diogo, me dar uma boa notícia de Grêmio Internacional aí? Continuem pensando, por favor. Boa notícia não depende de mim, né? Não estou dirigindo nenhum deles ainda. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Você, cliente Banrisul que não utiliza o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Baixe hoje mesmo o aplicativo e já comece a usar. Isso porque o Banrisul Digital é simples. O Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC, já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do SESC ou acesse o site. É isso aí. Bom, vocês estão vendo aqui atrás o ciclo 21, professor Leandro Brandão. Nós temos no próximo dia 14, a partir das 18 horas, 17 horas, já pode chegar lá no SESC da Protásio Alves. No SESC da Protásio Alves, que vai ter, que é aquele campo fantástico, aquele campo que inclusive foi reformado para a Copa do Mundo, servir de treinamento para seleções que estivessem aqui, né? E o professor Leandro Brandão vai realizar 2 jogos. Um já está conhecido, que é o Jogo das Feras, mas esse ano vai ter uma preliminar também. E o Avelini se escalou ontem aqui no programa. Se escalou para jogar, e o Brandão vai colocar o Avelini. Eu quero ver se até o dia 14 eu consigo recuperar um pouco esse meu ligamento, já que é uma lesão pequena, e consigo também estar participando dessa preliminar. Mais especificamente sobre o ciclo 21, né, você tem até a próxima segunda-feira, que é dia 30, a oportunidade, né, de fazer a sua inscrição no ciclo 21, no CT, no Centro de Treinamento Ciclo 21, do professor Leandro Brandão. Tá? Tem a oportunidade, porque ainda tem vantagem. Até o dia 30 tem vantagem para você se inscrever no CT Ciclo 21 com orientação do professor Leandro Brandão. Tá aí, não tá aí, Diogo? Tem lá a imagem do ciclo prêmio 21? da promoção, até o dia 30 de dezembro. Não, tá só o selo do ciclo 21. Ah, tá aí, chegou a promoção. Tá? Então, olha, somente até o dia 30. Dia 30 é segunda-feira. Tá? A promoção é 6 meses de treinamento, 6 vezes de R$ 99. Lembrando sempre que o preço normal é de R$ 150 o mês. Então, por R$ 99 é uma ótima oportunidade, mas somente até o dia 30 de dezembro, que é a próxima segunda-feira. Informações pelo WhatsApp 51 DDD 99606-1956. 99606-1956. Tá certo? Então aí está o ciclo 21 e lembrando, a parceria do dia 14 do Jogo das Feras, lá do professor Leandro Brandão, lá no SESC, é uma parceria com o próprio SESC. Tá?
E o ingresso, nem é ingresso, né? Na verdade é uma colaboração de um pacote ou pacotes de fraldas geriátricas que serão entregues para o SESC fazer a distribuição em suas diversas unidades aqui pelo Rio Grande do Sul. Tá? Dia 14 de janeiro, a partir das 5 da tarde, já dá para chegar, que já tem movimentação. Lá no SESC, agora não é mais SESC Campestre, né? Protásio Alves. SESC Protásio Alves. Eu sou da época em que era SESC Campestre, agora é SESC Protásio Alves. Tá bom, guris? Já pensaram bastante aí? Me deem notícia. O Bruno tá quieto, eu acho que o Bruno... Não tem nada para dizer, eu tô que nem o Bruno, pensando assim, ó. O que o torcedor do Grêmio quer mais do que já tem? É o que eu fico pensando. Quando eu vou para casa. Mas o presidente Romildo já anunciou Vitor contratações. Ferraz, tá bom lateral direito. Quem contratou um lateral direito que nem o Grêmio nessa temporada? Mas já começaram notícias do Vitor Ferraz, que o Vitor Ferraz estava com problema, perdeu a titularidade porque não aguentava os 90 minutos, estava mal fisicamente, não sei mais o que. O problema é que a metade do elenco do Santos não se dava bem com o Sampaoli. O Vitor Ferraz era um desses jogadores. O Carlos Sanches é outro desses jogadores. E aí, o que vai acontecer? Se o treinador não gosta, ele não bota para jogar. Algum treinador gosta do Sarrafiori? Nenhum deles bota o Sarrafiori para jogar, por exemplo. É o mesmo caso dos jogadores. Jogador que não tem relação boa com o treinador para jogar ou que tecnicamente não tem condições, não joga. Mas tinha um outro jogador que o Grêmio estava contratando que... Não, o Caio Henrique está contratado, lateral esquerdo, só que o Grêmio tem que esperar o prazo. É um protocolo agora. O Fluminense tem contrato de empréstimo com o Atlético de Madrid, só que não tem opção de compra. Sim. Só que o Fluminense está numa pindaíba, né? O que resta para o Fluminense é dizer que está tentando só. Porque... Tá, mas qual é o prazo? É o protocolo? 31 de dezembro. 31 de dezembro é o último dia do contrato. E até lá o Fluminense vai ficar dizendo, olha, a gente está tentando manter, a gente tem uma obrigação de tentar manter um jogador de nível, fez uma proposta lá por 50% do Alan, jogador que pertence ao Alan, enfim, que pertence ao Liverpool, que foi das categorias de base do Internacional, mas a princípio não deve conseguir comprar esse jogador também definitivamente. O Fluminense não tem dinheiro, o Fluminense o que pode dizer, olha, a gente está aqui no mercado, a gente está tentando, calma aí torcida, a gente está... Porque dinheiro mesmo, uma posição forte no mercado, o Fluminense não tem hoje. E o Fluminense precisa dar resposta para o torcedor, que nem o Bruno disse, e tenta, de alguma maneira, atrasar as coisas. Mas o Grêmio mesmo já anunciou que vai apresentar um reforço, oficializado no caso, né, até sábado, que é até amanhã. Provavelmente seja o Caio Henrique. Mas até amanhã não pode. Porque se o prazo é até 31, é terça-feira da semana que vem. Mas é que se o Fluminense já disser para o Grêmio... Abrir mão, aí o Fluminense seria que abrir mão. Mas é que o Fluminense... Me diz uma coisa, como é que tu vai abrir mão de uma coisa que tu não pode ter? Não, tudo bem, mas ele já não pode ter. O contrato é até dia 31, certo? Isso. Tá? Ele até o dia 31 ele tem preferência. Isso. O Fluminense. Isso, só que o Fluminense sabe que o Grêmio está acertado com ele. Sim. E aí? Não, tudo bem, mas aí o Fluminense poderia fazer uma proposta ainda... Vai tirar de onde? Para o Atlético de Madrid e para o próprio jogador. O Odair chegou lá e já perdeu 4 jogadores. 4. Caio Henrique, 2 atacantes e mais um meia. Ele já perdeu esses 4 jogadores. É um bom desafio para ele. Não, é o pior desafio possível. É um bom desafio para ele. Ele já pegou um grupo que não tinha nada de qualidade. Levou a final da Copa do Brasil, agora ele vai ter que levar sei lá, né? Nem sei o que é que o Fluminense tem, né? Não, qualquer lugar. O Internacional tem qualidade, também não pode botar lá embaixo do rabo do cachorro, né? Tinha uns 2, 3 jogadores, né? E o resto... Tem qualidade, tem um bom goleiro. O que o Paulo Bizarro está dizendo ali? Está mandando só um abraço? Um abraço. Bom goleiro que tu não queria titular. Não, eu quero um ótimo goleiro, não um bom goleiro. Pô, então já não é tanta qualidade assim. É que nem o zagueiro. O zagueiro é um bom zagueiro, o Moledo, mas eu quero um ótimo zagueiro. O Marcelo dos Anjos disse que falamos tudo no programa. O Marcelo dos Anjos. Falamos tudo. Infelizmente, a cartada do Inter é o técnico em 2020. Não, isso aí está muito claro. Né? Mas agora, o Tchatcho Kudê é o quê? Milagreiro? Pô, vai largar tudo na mão do Kudê? Ele tem uma base de time, ok. Mas não vai vir ninguém para acrescentar? Tu está me dizendo que vai ser de William Potker de novo? O Nacional vai voltar 3 anos atrás? Mas quem que o Inter vai contratar?
Me diz. O Rodrigo Caetano ontem deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e hoje na Rádio Grenal e ele falou sobre características de jogadores que o Kudê tem pedido ao Inter. E diferente até do que eu havia lido e que acabou sendo circulado nos últimos dias, o Kudê não pediu jogadores de velocidade. Ele pediu jogadores dinâmicos de força física. Eles têm que aguentar a intensidade e serem fortes fisicamente. Para mim, esse é mais um indício que corrobora a tese de que o Potker vai largar o ano já como titular absoluto ao lado do Guerreiro. Porque o Inter até agora não se mostrou buscando um atleta parecido com o Potker, por exemplo. Um cara que seja talvez mais segundo atacante para o Guerreiro ser mais a referência e que tenha essa condição da força física. Tá, o Lucas Prato é um jogador de ataque, mas é um centroavantão, né? Assim, ele vai jogar talvez batendo cabeça ali com o Guerreiro, mas o Inter até agora, pelo menos que tenha vazado aí pelos colegas da imprensa, nada de buscar um jogador de ataque, segundo atacante forte, né? Bom, então esse vai ser o ano de redenção do William Potker, definitivamente, ou então vai voltar de novo a mesma ronha do torcedor com o William Potker. Mas é que, qual é a diferença clara, sejamos sinceros, é uma pergunta para vocês, entre o William Potker e o Lucas Prato? Qual é a diferença clara entre eles? Não existe. Não, mas cara, eu não estou nem considerando o Lucas Prato. Não, eu estou considerando o jogador que o Inter está indo no mercado buscar. Para a gente falar sobre o nível e a qualidade técnica desses jogadores e o estilo. Ok. Qual é a diferença? Não existe. Não, a diferença é que o Lucas Prato é mais rodado. Só. Tem mais experiência que o Potker, mas sei, acho que tem mais qualidade técnica, sem dúvida alguma. Não sei se ele tem condições, né, de desempenhar essa qualidade técnica. Que grande qualidade que o Lucas Prato nos mostrou na carreira. Mais definidade, tem mais qualidade que o William Potker, ele tem mais qualidade. Ele é um jogador que passa melhor, ele é um jogador que tem mais visão de jogo que o Potker. O Flamengo agradece. É um jogador que baixa menos a cabeça que o Potker. O Potker é com todo respeito, né, só uma figura de linguagem, ele é um boi brabo. Ele baixa a cabeça e vai reto, ele não enxerga nada do que acontece do lado. Agora, se é esse estilo... Agora, eu fico pensando nisso que falou o Bruno agora, em questão de... qual é? Resistência e o que mais que tu disseste? Intensidade e força física. Força física. Tá. O Prato tem força física, mas não vejo com intensidade, tanto que ele entrava sempre no segundo tempo nos jogos do É que ele teve o 2019 e o D'Alessandro? De lesão, né? E o D'Alessandro? Como é que vai ser essa força física e intensidade? O D'Alessandro, eu falei hoje de manhã na Rádio Grenal, vou repetir aqui no Virando o Jogo. O D'Alessandro é que nem um produtor de um programa. Pode não ser útil, mas tu precisa. Tu precisa. Porque ele vai... Pode não ser útil e tu precisa. Convida comigo. É útil sempre. Não, nem sempre. Às vezes ele faz o burocrático. É o D'Alessandro. É o burocrático. Mas tu precisa que ele esteja ali. Ele liga para 2 ou 3, ele convida, ele tenta, ele participa. É o D'Alessandro. Ele tá ali, ele participa, ele convida, ele mexe. Mas, cara, útil mesmo, ele não tem sido. Tu não está sentindo que estão fazendo uma autodefesa aí, uma coisa assim? Hein? É óbvio. Tem que pensar... se autopromovendo, autovalorizando. Por que tu pensaria uma coisa dessa? Tu tem que pensar o seguinte, será, né, o D'Alessandro é o cara que vai ajudar o Kudê, que tecnicamente ele vai jogar 1 ou 2, 3 jogos, vai ajudar. Entendeu? Precisa dele. Tu precisa do D'Alessandro. Então, critica os outros. O D'Alessandro tu deixa. E aí, taticamente... Potker e D'Alessandro, eles vão se equivaler, assim. E eu explico. O Kudê, ele joga da seguinte forma. Ele escala um volante de marcação, que aí seria o Damian Busto ou o Rodrigo Lindoso, enfim. Escala uma linha de 3 jogadores mais à frente. Agora, por que tu colocaste essa dúvida? Não sei como vai chegar o Busto, né? Eu não tenho certeza que o Busto chega... Se é homem de confiança para acelerar o processo... Vocês estão querendo matar o torcedor colorado mesmo, né? Quase não tem nenhuma contratação. Aí uma contratação que já está anunciada, o Bruno quer me colocar o cara na reserva, dúvida entre ele e o Lindoso. Faz 11 meses que ele não joga, né, Rogério? Tá, e o Lindoso quantos? Não, parou agora. Mas, com todo respeito ao Lindoso, que foi bem até, eu sempre defendi aqui que tem mais dinâmica o meio-campo com ele do que com o Rodrigo Dourado, mas para o que pretende o Internacional,
Tá? Não dá para pensar em tu começar o meio-campo com o Rodrigo Lindoso. Não dá. Ué, mas o que o Inter tem chegou a ser dito melhor que o Dourado. Não, eu acabei de falar isso. Acabei de dizer isso. Tá? Vou te dar o café da manhã agora. Bom dia. Acabei de falar isso. Eu sei, e eu, inclusive, tô disse que instigando. o meio-campo, né, eu entendia mais dinâmico com ele do que com o Dourado. Agora, para o que está se falando que pretende o Internacional para esse ano de 2020, na minha avaliação, é muito pouco tu começar um meio-campo com o Lindoso. Mas Não também acho não suficiente. dá para dizer que é suficiente começar o ano com o Musto que não joga há 12 meses. Bom, mas... Qual é a garantia de que desses 12 meses ele não piorou? mas nós Fisicamente tem temos condições? um exemplo positivo, né? Tá, mas é que aí nós estamos falando de um jogador muito profissional. Altamente profissional, que foi o Paulo Guerreiro. E um caso completamente diferente, né? Completamente diferente, Paulo Guerreiro, o Musto, né? O meu sogro lá, o Esteban Lebed, já está metendo uma corneta de alguma coisa. Lei do idoso, Lei do idoso para cima dele. Para cima de quem? Deve ser do Alessandro, só se for. E o Anselmo Souza me manda um grande abraço a todos, em especial o Marcelo, né? A RDC é uma TV top, dizer. Então, um abraço para o Anselmo Souza. E o Paulo Bizarro acha que não tem como jogar Guerreiro e Prato juntos. Eu também acho que não. Tem o que a gente acha e o que o Cudê acha, né? Bom, mas- se bem que o Prato é um jogador de mais movimentação, ele é um jogador que busca mais, Prefiro que o sai Potker. mais. Tá? Prefiro o Potker. Talvez nesse esquema encaixe mais. Só pela idade. E aí, Não, e por 4 milhões de dólares. O Potker já está pago. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo na hipótese do Internacional cometer isso, de mas é trazer que, mas o Lucas problema Prato. é que tá pensando em cometer, toda vez que tu pensa em cometer uma bobagem, a chance de tu fazer ela é muito grande. Tá bom, mas então se vai ser feita, né? Feita a Olha, coisa... o fato de tu pensar em fazer bobagem significa que tu já está pensando errado. Não, tudo bem, ok. Mas se vai ser feita essa bobagem e estiverem os dois à disposição... Não pode. É Eu que não não tenho pode, dúvida. eu não quero que chegue nisso. Não, mas aí é outra história. Como tu disse, tu não é o diretor de nenhum dos clubes. Mas é que eu posso ajudar a influenciar a não ter. Meu papel Não, é esse. Uma coisa é a gente aqui criticar para que não haja negociação. Que eu acho Tá? difícil, a chance Isso de é uma ter coisa. é grande. Agora, outra coisa. Mandar um grande abraço, está nos assistindo, Gregory Davi, que tá lá cuidando do restaurante. Depois sairemos daqui para almoçar, então cuida o almoço para que nós aí, momento. Gregory. Aonde que é? É lá perto da Rede Pampa, lá a gente vai almoçar lá na pode universidade, lá na Uniriter. Na Uniriter? É, ele faz o A almoço Uniriter pra que gente agora lá. é Laurentiis, né? Isso. Laurentiis Internacional. Então um abraço pro Gregory, cuida do almoço aí que nós estamos chegando. Não tem nenhum problema. Aqui a gente fala porque é abraço, não tem jabá. Hoje, por exemplo, eu fui conhecer uma churrascaria no centro de Porto Alegre que eu não sabia que existia. Teve uma confraternização lá do trabalho da minha esposa com os colegas, tal, o mês passado, ou início desse mês de dezembro, não lembro. E aí me falaram nessa churrascaria. Estrela do Porto, que fica no centro, na rua Jerônimo Coelho ali. Uma quadra antes do Hotel Embaixador ali na Jerônimo Coelho. Aí eu estava por perto, estava numa reunião lá perto e digo, bom, vou experimentar. Olha, a churrascaria já existe há 14 anos, são várias irmãs que são as proprietárias, elas mesmas atendem ali. E olha, foi uma surpresa, né, muito positiva, muito positiva. Carne muito boa, muito bem assada, muito bem feita. Aí eu perguntei, eu digo, tá, mas é uma das irmãs que assa? Ela disse, não, aí para assar é o cunhado. Aí botaram o cunhado no trabalho, é o assador, né? Então, um grande abraço a todas as irmãs, eu não sei o nome delas, mas cumprimentando a todas elas aí, porque realmente desenvolveram um negócio, 14 anos. Quem circula no centro deve estar dizendo, pô, esse Rogério aí é um abobado, um imbecil, não sabe que existe. É que eu não circulo naquela área muito, né, e não sabia da existência. Aproveitar Tá a aqui, informação, cumprimentos. aproveitar uma informação que a gente estava falando sobre o Fluminense. O Atlético Mineiro, a informação do Léo Gomide, nosso colega da Band de Minas, o Atlético Mineiro está comprando o Alain do Liverpool, que era do Fluminense. Então, mais um O Alain da onde? daqueles jogadores, né? o Alan, Liverpool. que eu falei há pouco aqui, que era... Liverpool. Isso. Ah, eu tinha entendido o River, por isso. Disputou 2019 agora pelo Fluminense. Que é o jogador do Inter, né? Que o Inter vendeu por meio milhão Então de euros. o Fluminense vai comprar o Alain. Não, o Atlético O Mineiro. Atlético. o Atlético Tá furando o Mineiro. negócio. Isso.
É, porque o furando. Fluminense não tem grana. Não tem. E o melhor time que está contratando nesse mercado é o Bragantino, né? Agora, depois de... Lembra que eu disse aqui que o Grêmio ia vender 3 milhões de euros, 50% do Tony Anderson. Tony Anderson? Não, é 3 milhões de euros por 35%. O Grêmio vai ficar com 15 ainda. E os outros 50? São do Cruzeiro, né? Aí ainda são do Cruzeiro. Isso, daí o Bragantino vai comprar do Cruzeiro. É o melhor negócio da história do Grêmio, né? Tá, então o Bragantino está comprando 65% do Tony Anderson. Não, tá comprando 35 do Grêmio mais 50 do Cruzeiro. 85. 85. Tá. Então o Grêmio fica com 15? O Grêmio fica Sim. com 15, isso. Você, o Grêmio ficaria com 35? Não, o Grêmio Não. fica com 15, vende 35 por 3 milhões de euros. E pagou 27 vezes o valor. Pagou 500 mil O lucro reais. do Grêmio. É um absurdo, né? Ele veio na troca, o Edilson foi, vieram Alisson e Tony Anderson. E aí o Grêmio tinha 20% do Tony Anderson já na troca. Pagou 500 mil para comprar 30. Ficou com, pelos 500 mil e na troca ficou com 50%. E agora vende por 13 milhões e meio de reais. Por falar em Cruzeiro, e o Robinho? Tá machucado. Tá machucado, né? Mas não está sendo negociado. Nem tem como, né? O Cruzeiro não tem como negociar um jogador com ligamento tá lesionado. cruzado rompido, 6 meses parado. Pois é, tem que ver como é que vai ser a recuperação Cruzeiro desse jogador. que vai ter que se desfazer de todo mundo, né? Folha, investimento no futebol, 150 mil reais. O Cruzeiro vai ter que E o Cruzeiro não pode fechar. Eu sabia que ia chegar nisso. O Cruzeiro não pode fechar. Cruzeiro, mas ele não fecha, só que ele só- abre o futebol em... Ele pode fazer duas coisas. Ou ele encerra e volta a outro clube, completamente diferente, com outro nome, com outro emblema, com outro tudo, porque no futebol brasileiro é diferente. Ou ele vende o clube para uma empresa, transforma-se em um clube empresa, aí faz recuperação judicial e aí volta do zero. Tá, mas ele poderia voltar ainda nessa mesma segunda divisão ou ele teria que Não, baixar? daí ele faz que nem aconteceu com a... Ele vai com pra o Parma, quarta? Com o Parma. Ele sai das divisões e volta. Nem para quarta ele volta. Ele faria que nem o Caxias, certa feita, Sim, que teve que disputar uma competição alternativa Porque o para voltar para a Série O D. Caxias fez isso. O Caxias fez essa reestruturação, não sei se nesses mesmos moldes, mas o Caxias, alguns anos atrás, fez essa reestruturação. E foi a maneira como o Caxias conseguiu se recuperar. E eu acho que vai ser a saída do Cruzeiro, porque realmente os desmandos foram gravíssimos lá no Cruzeiro. Mas eu perguntei do Robinho Mas porque até- eu acho um jogador interessante, o Robinho, em termos de função. Tá? Olha, Pena que ele está machucado. Eu me arrisco a dizer que... Se machucou contra o Grêmio, não foi? Sim, sim. No último jogo, né? Uma disputa de bola, acho que com... Não, sozinho. Não, com o Paulo Vitor. Com o Paulo Vitor. Ah, Ele é verdade. vai dar aquela É verdade, travada é no verdade. joelho, né? Mas eu... Não, nem gosto nem de lembrar. Mas essa situação do Cruzeiro, ela é absurda, né? Depois de tudo que aconteceu, todo mundo renunciou lá, tem um conselho de gestão e agora o CEO lá. Ontem de manhã, a Adidas e o Cruzeiro lançam nas redes sociais os novos uniformes para a temporada de 2020. Essa é a história patética. O contrato é de 2 milhões e meio de reais de lucro para o Cruzeiro ao ano. O Cruzeiro adiantou essa verba, recebeu tudo em 2019 já da Adidas. E o Cruzeiro ontem de manhã lançou as fotos e à noite o CEO do Cruzeiro, desse conselho, dá uma entrevista para o Globo Esporte e diz que o contrato vai ser rescindido com a Adidas. Porque os 2 milhões e meio que o Cruzeiro já adiantou não são bom negócio. O Cruzeiro vai ter que devolver 2 milhões e meio de reais para a Adidas, sabe-se lá de onde. Sei Porque lá, financeiramente acontece o seguinte. 12 horas depois de lançar o novo O uniforme. valor antigo, que era Umbro, né? Era Umbro? Sim, Umbro. Isso. Era de 5 milhões e 800 mil reais, o lucro. Aí o Cruzeiro conseguiu trocar de patrocinador para diminuir o lucro em metade. Mais da metade, para 2 milhões. E o CEO e os novos dirigentes do Cruzeiro entendem que se o Cruzeiro lançar uma marca própria, o lucro vai ser de 20 milhões. Ou seja, 10 vezes mais o lucro que tem hoje com a Adidas. Então preferem gerar uma dívida com a Adidas, devolvendo os 2 milhões, para abrir uma marca própria e lançar um novo uniforme. Bom. Isso em 24 horas. Se eles fizerem isso e se tiverem sucesso, eles têm que ganhar o prêmio de gênios da lâmpada, né?
Não, Não, de gestão, mas né? ontem eu vi uma que assim, ó, eu tô chocado até agora. E aí por isso que eu falei antes do negócio com a Adidas. Porque por incrível que pareça, não parece a pior coisa. Eu estava acompanhando o Instagram do nosso colega Adroaldo Leal, que é repórter da Rádio 98 FM lá de Minas e que é setorista do Cruzeiro. E ele colocou nas redes sociais uma informação de que o Cruzeiro está estudando a possibilidade de construir um shopping. Porque lá o Cruzeiro tem o Barro Preto, onde tem vários condomínios e algumas partes dos terrenos pertencem ao Cruzeiro. Então algumas obras elas são do Cruzeiro já. O Cruzeiro já fez alguns investimentos na área. E aí fazer um shopping, um grande centro, seria mais lucrativo do que ter essas pequenas partes do terreno. Então Blue Mall, parece que é o nome do projeto que já está desenhado para a construção de um shopping lá no Barro Preto, que é uma espécie de bairro do Cruzeiro. Só pode ser brincadeira o Cruzeiro, né? Não, se assim, conseguirem isso, fora o futebol, viabilizar o clube, repito, eles têm que ganhar o prêmio Gênios da Lâmpada, né? Não tem. Agora, eu torço realmente para que haja recuperação, porque o Cruzeiro se tornou um dos grandes do futebol brasileiro. Apesar de ter vindo depois do Atlético e depois do próprio América, né, o Cruzeiro suplantou o América e fica ombreando-se com o Atlético Mineiro. E aí que eu queria fazer um paralelo do ruim para o bom, né? O ruim é o Cruzeiro. O que o Caco está dizendo lá? Ó? O Lucas Silva. Você quer Lucas saber Silva. se o Lucas Silva já está fechado? Não. O Grêmio fez uma proposta para o Lucas Silva e o Lucas Silva respondeu com um salário que o Grêmio achou demais. Então esse negócio está parado. Tá. Não significa que, por exemplo, se o Grêmio contratar o Carlos Sanches, que o Lucas Silva não venha. Não, porque o Grêmio precisa de 2 volantes. Então esses negócios podem acontecer em paralelo. O que tu ia falar antes? Não, que enquanto tudo de ruim acontece no Cruzeiro automaticamente, o Flamengo é inversamente proporcional, né? Tudo acontece de bom. O Lucas Paquetá não tem jogado no Milan muito bem. Tem feito bons jogos. Vai o Milan voltar? Não, o Milan está quase sumindo assim, né? Um clube que não tem expressão, né, atualmente, mas tem uma história lindíssima de conquistas. O PSG aportou com a possibilidade de comprar o Paquetá. E o Flamengo tem um percentual. Sim. E deve receber uma bolada para um jogador que não tem se destacado, né? Ele saiu daqui por 20, né? 20 milhões de 20 euros. milhões de euros. E o Flamengo deve receber uma bolada de um jogador que... É a fase, né? Quando a fase está boa... Aliás, o Ibrahimovic está voltando para o Milan, né? 3 milhões de euros, contrato de 6 meses. Depois dos Estados Unidos, ele está voltando. Sim. 3 milhões de euros, contrato é de 6 meses. Que idade que ele está? 33, né? 36. Ele deve chegar lá entre o dia 1º e 4 de janeiro e pode estrear, parece, contra a Sampdoria. Esse é um louco bom, ele faz parte dos loucos bons. Ele é o típico jogador daqueles que ele só pegou clubes que estavam enfrentando problemas, né, ou reconstruções. E aí ele vive o auge, mesmo que ele não vá bem, e acaba se vangloriando dessa possibilidade. Se valoriza, né? Claro. Milan, Inter de Milão, Barcelona, todos os clubes que estavam fazendo assim na verdade, e ele consegue fazer assim. Ascensão. Então. Bom, depois eu quero saber do Marcelo o que ele pensa do time dele para o ano que vem. Não o Sesc, que esse sim é o time. O que o Lourenço Curtis está dizendo lá? Hein? Juventude que fechou o goleiro Luiz Carlos do Oeste, 32 anos. Eu confesso que eu não conheço. Também não conheço. Bom, mas enfim. O Juventude está perdendo o Vidal, né? Está negociando o Vidal também para a Série B. Com outro time da Série B do Campeonato Brasileiro. Qual Vidal? O jogador do meio campo que tinha o Vidal. Sucesso lá para o meu amigo Walter Dalzotto Júnior, presidente do Juventude. Procurando para onde viajar? A temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados, aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. E além disso, é bom você conferir também os pacotes de viagens que durante todo o ano são oferecidos pelo Sesc. Informações diretamente no Sesc da sua região ou através do site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul, voltamos em seguida.
Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo em seu tempo, né? Com o Banrisul Digital. Marcelo de Campos Afonso, gerente de esportes e lazer do Sesc. Deixando o Sesc aí, tu espera para o teu time. Agora tu estava lembrando que o Lucas Prato tinha sido uma pretensão, ou pelo menos comentado, para o Grêmio, né? Antes dele ir para o River? Não foi agora? Não, agora, recentemente, é. Fico feliz que o Inter tenha entrado na jogada. Tu não acredita no Lucas Prato também? Enfim, eu acho tenho que dizer, acho que ele já lento, um pouco lento a posição ali. Eu acho que o Grêmio precisa de um... O sistema de jogo que o Grêmio joga, eu acho que ele não é, né? Pro Inter eu já não comento. Eu defendi hoje essa teoria do Marcelo, que o Grêmio, se tem prioridade, ela não está no ataque. O Grêmio não precisa de centroavante. É uma falácia que o Grêmio precisa de centroavante. O Grêmio tem o segundo melhor ataque do Brasil e não tem centroavante. E não foi por causa da falta de um centroavante que o Grêmio não conquistou nada esse ano. Como não tem? O Grêmio tem André, o Grêmio tem o Tardelli, o Grêmio tinha o Viseu. Bom, vamos lá. Quem mais? O André fez 7 gols, é inútil. O Diego Tardelli nunca jogou bem. O Felipe Viseu jogou bem, mas passou o resto do ano machucado. Pronto. Nenhum deles serviu. O Luciano também não é centroavante. E jogou bem. Atacante. Então, o Grêmio não precisa de centroavante. O último centroavante do Grêmio que jogou bem chama-se Lucas Barrios. E outra, também não fez quase nada. E Jael, que foi o cara que mais alimentou o centroavante que não faz gols. O Everton. Foi o centroavante que não faz gols. Foi a negociação mais certa do Grêmio. Custou barato, relação custo-benefício foi a melhor que teve. Esse negócio do Jael não existe, né? O Grêmio pega um jogador sem custos e vende para o Japão. Isso não existe. Não, foi a melhor negociação que teve. Só não é melhor que a do Tony Anderson. A do Tony Anderson é mundial. O Grêmio fez o que o Bragantino pretende fazer. Contratar jogadores baratos e vender caro depois. Agora, por falar em coisas boas, Marcelo, a Estação Verão Sesc, eu estou vendo aqui, né, além dos eventos tradicionais, tem mais Escola do Chimarrão, Festival de Escultura na Areia, passeio sobre rodas, caminhada, exames gratuitos do passaporte da saúde, mais yoga, é um festival mesmo. Exatamente, eu digo, tem atividades para a família toda, né? Desde a criança até o idoso. A proposta nossa é essa, né? A FEComércio tem através do SESC essa questão da missão de levar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas, né? E isso que a gente leva para o litoral agora, né? Então acho que é importante também que nessa litoral sul, litoral norte, a gente fica de terça a domingo, das 8 da manhã até as 20 horas, com atividades o dia todo. E no Hermenegildo, terça, sexta, sábado, domingo. E nas outras praias, nos outros locais, final de semana somente. E alguns têm a casa do Sesc, né? Sim, nós temos em Tramandaí a antiga, que era a tenda da Petrobras, né, que o Sesc está administrando. E a gente coloca nas outras estruturas de container, que ficam temporariamente servindo como estrutura, como base. Né? E eu estou vendo aqui que do dia 18 de janeiro vai ter em Capão o Dia da Inclusão Sesc. O que vai ser isso? A gente vai estar, como eu te falei, que a gente já tem os banhos de cadeira anfíbia, a gente também vai estar lá com os skates adaptados, e também com os andadores, né, para as pessoas com necessidades especiais possam usufruir desse dia inteiramente para eles, né? E esse vai ser um dia que vai ser um marco. Exatamente, né? O dia da inclusão, que a gente propõe, né, como assim com as cadeiras anfíbias, que isso também se torne uma prática do Estação Verão só, e não só de Estação, mas de outros eventos que a gente tenha. Né? Muito legal, muito legal. Bom, Estação Verão Sesc começa oficialmente amanhã, o lançamento, amanhã, 28 de dezembro, sábado, em Tramandaí. A partir de que horário que vai ser? Às 10 horas. 10 da manhã. Às 10 da manhã. E o que vai contemplar esse lançamento? O lançamento a gente temos a banda da Brigada Militar, a gente terá também uma atividade com salva-vidas, né, que ele sempre faz lá da Operação Golfinho, um evento do Athlon. A gente vai ter uma série de atividades lá de recreação, então vale a pena as pessoas irem lá prestigiarem, né, e já participar um pouquinho do que vai ser o Estação Verão 2020. Né? Muito legal.
Bom, Estação Verão que começa amanhã, mas tem, como eu disse, tem várias outras atrações aí do Sesc. E depois nós temos o Circuito Verão Sesc também, que já é consagrado da mesma maneira, né? Mas esse nós vamos falar mais em outro momento aí. Tá certo. Marcelo, obrigado pela tua participação mais uma vez. Marcelo de Campos Afonso, que é o gerente de esportes e lazer do Sesc. Esse trabalho extraordinário que tem feito o Sesc para toda a sociedade, não apenas para o segmento dos comerciais. Sim, em nome do Sesc eu agradeço, sempre um prazer, uma satisfação participar do Virando o Jogo, né? Muito obrigado. Enfim, debater um pouquinho aí. Forte abraço a todos os colegas e companheiros lá do Sesc. Bruno, obrigado. E segunda-feira, melhores notícias também, tá? Vai Diogo ser Rossi. difícil, mas vamos tentaremos. lá. Ah, mas tá chegando, mais uma semana e já tem apresentação aí dos times. Não, mais duas. E o Internacional já tem um mês pela frente, nem um mês já vai ter Libertadores, amigo. Eu avisei. Como é que não tem notícia? Me deem notícia. Eu avisei. Como tu disseste, influencia. Estamos tentando, né? Que não seja o prato. Tá bom. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, pela participação. Nós voltamos na segunda-feira, 13h, aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Bom fim de semana. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.